Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais uma edição do teu programa de notícias do mundo do futebol, o Todd News. Então já deixa aquele like monstruoso que eu vou falar dos jogos da Champions, vou falar da rodada de ontem, vou falar de bastante coisa interessante, beleza? Então solta a vinheta aí! Só passando para avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo para você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do futebol, obviamente, quando tu não tá assistindo meu vídeo, beleza? Então, ó, ele é grátis, tá disponível para Android, iOS e também Windows Phone, download no primeiro link da descrição. Agora sim, vamos falar de gol e vou começar falando da rodada de ontem aqui no Brasil e também lá na Europa. Pelo Carioca, ontem o Botafogo venceu o Madureira por 2-1. Ontem lá na Europa, o Benfica empatou com o Belenenses em 2-2 e se juntou ao Porto na primeira colocação com 60 pontos. Já pela Bundesliga, o Frankfurt ontem venceu o Düsseldorf por 3-0 e chegou à quinta colocação do campeonato alemão. Pelo italiano, ontem a Roma venceu o Empoli por 2-1 e manteve a quinta colocação. Hoje de tarde o Paris Saint-Germain venceu o Dijon pela Ligue 1 por 4-0 e abriu 17 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Lille. Hoje pela Champions o Manchester City simplesmente foi impiedoso com o Schalke 04, que pode até mudar o nome agora para Schalke 07. O time de Pep Guardiola ganhou de 7-0 no Etihad Stadium. Com 2 gols de Agüero, um de Sané, um de Sterling, Bernardo Silva deixou, Phil Foden também e Gabriel Jesus completou a goleada. As más línguas aí dizem que os jogadores do Schalke 04 no segundo tempo já estavam até reclamando aí pro árbitro de quem que dividiu os times e pedindo pra dividir de novo porque o elenco tava meio desequilibrado. O time alemão postou nas suas redes sociais após levar o 7º gol a seguinte mensagem: por favor, alguém me diga que isso é um pesadelo. Já em Turim, o robozão Cristiano Ronaldo escreveu mais um capítulo na sua história e também na história da Juventus. O português simplesmente jogou demais e marcou os 3 gols da vitória. Os 2 primeiros foram de cabeça, no segundo o Oblak defendeu, mas a bola já tinha entrado por inteira. O chip que tem nela ajudou o árbitro a marcar o gol. Já o terceiro foi de pênalti e a Juventus passou de fase para as quartas de finais. E Cristiano Ronaldo, no final da partida, devolveu o gesto feito por Diego Simeone. E agora, bora para as notícias e vou começar infelizmente aí com 2 notícias ruins. O Vasco da Gama está de luto, pois aos 74 anos de idade faleceu no hospital da Barra da Tijuca, Eurico Miranda. Ele foi vítima de câncer no cérebro e o ex-presidente do clube e que hoje em dia era presidente do conselho de beneméritos do clube, já não fazia mais aparições em público nos últimos meses. Mas no início da tarde de hoje ele não resistiu e eu dou meus sentimentos à família e também aos amigos. Outro que também faleceu foi Coutinho, eterno ídolo do Santos. O ex-jogador já estava com 75 anos e faleceu ontem. Pelo Peixe, o parceiro de Pelé marcou 368 gols. A causa da morte foi um infarto decorrente de diabetes e também hipertensão. Meus sentimentos a familiares e também amigos do ex-craque. Ontem houve uma enchente na cidade de São Paulo e tivemos muitas vítimas, muitos desastres. E a enchente também invadiu a sede do Tricolor Paulista, onde inclusive destruiu o vestiário do Morumbi e também invadiu a parte social do clube. Os dirigentes do São Paulo serão recebidos na prefeitura na quinta-feira para uma reunião. E também eles avisaram que o Morumbi deve voltar a receber jogos somente a partir das quartas de finais do Paulistão. Chega de tema triste, vamos falar agora de coisa boa, vamos falar de novidade, vamos melhorar um pouco esse clima. Hoje na internet já vazaram fotos da nova camisa 2 do Corinthians. O clube ainda não confirmou a veracidade das fotos, mas a camisa é toda na cor preta e tem detalhes brancos na manga. A data do lançamento oficial dela ainda não foi divulgada pelo Timão. A Justiça do Rio de Janeiro liberou parcialmente o Ninho do Urubu, palco da tragédia onde faleceram 10 adolescentes em fevereiro. O primeiro treino já ocorreu hoje, mas ainda não foi liberado o pernoite dos adolescentes. Nenhum prazo ainda foi estipulado para os jogadores da base voltarem a dormir no Ninho do Urubu.
A Red Bull, dona do RB Brasil, sediado em Campinas, está de olho em comprar 3 times, e de acordo com a Gazeta Esportiva, eles são o Oeste de Barueri, Bragantino de Bragança Paulista e o Paulista de Jundiaí, que é o time aqui da minha cidade. A princípio, a Red Bull tem prioridade em adquirir o Oeste e também o Paulista. O presidente do Oeste já disse que rejeitou a primeira proposta avaliada em 45 milhões de reais, mas segue conversando aí pela parceria. Já o presidente do Paulista de Jundiaí vê com bons olhos a parceria e provavelmente deve fechar aí um negócio com a marca. Neste final de semana, a cúpula da FIFA se reúne em Miami para discutir as mudanças importantes da Copa do Mundo e também do Mundial de Clubes. Tudo indica que para o Mundial de Clubes será aprovado que a competição ocorrerá a cada 4 anos, com 24 clubes disputando o título a partir de 2021, sendo a divisão desse jeito: 12 clubes da UEFA, 5 clubes da Conmebol e o restante da África, Ásia e também CONCACAF. Já para a Copa do Mundo, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, apresentará a proposta para a Copa de 2022, já ser com 48 seleções. Lembrando que o formato com 48 seleções já foi aprovado, mas era para começar a partir da Copa de 2026. E caso aí a cúpula aprove no final de semana, a próxima Copa do Catar já pode contar com 48 seleções. Eu quero saber a tua opinião aí dessa mudança do Mundial de Clubes a cada 4 anos, com 24 times disputando. A FIFA já falou aí que o formato atual não é muito bom, não tá trazendo muito público, tá sendo uma coisa praticamente repetitiva. É sempre um grande time lá da Europa que acaba vencendo a competição. Às vezes algum time aqui da América do Sul também vence, mas fora isso, os outros times que competem praticamente não tem chance nenhuma. Então agora com 24 times, a FIFA espera dar mais... Como é que eu posso falar aqui, ó? Dá mais vontade aí do torcedor assistir. Tipo, vai ser uma competição muito foda, né, cara? 24 times disputando o Mundial, aí vai ser praticamente uma Copa do Mundo de times. O que vocês acham? Gostaram ou não? E também falando da Copa do Mundo, na minha opinião, com 48 seleções vai ser top, porque vai ter mais time, vai durar mais. E, cara, quem não gosta de Copa do Mundo, né? Lá no Real Madrid, Marcelo e Isco já vivem novos ares com a chegada de Zidane no clube. Na reserva por conta de Solari, a dupla voltou aí aos holofotes, já que Zidane pediu a permanência dos dois. E eles treinaram em campo hoje, mesmo com o elenco estando de folga. Isco e Marcelo esperam uma oportunidade para voltarem à titularidade no Real Madrid. Lembrando que os dois jogadores são pretendidos por alguns clubes aí no mercado, que vai abrir em junho. Neymar deixou o hospital no Catar, onde estava há 3 dias fazendo tratamento da lesão sofrida no 5º metatarso do pé direito, e agora retorna para Paris para mais uma fase da recuperação da lesão. O prazo do retorno ainda não foi divulgado. O atacante Falcão Garcia do Mônaco deu entrevista à revista France Football e comentou que tentará ser jogador de beisebol após encerrar a sua carreira aí como jogador de futebol. Ele comentou que sempre foi fã do esporte e vai tentar fazer igual a Michael Jordan, que quando se aposentou aí do basquete, tentou a sua sorte no beisebol. Hoje o brasileiro Arthur foi escolhido aí pelo Barcelona para dar a entrevista coletiva que precede a partida que acontece contra o Lyon amanhã. E ele teve que responder aí uma pergunta um pouco polêmica. Vamos voltar aí alguns dias mais perto aí do aniversário do Neymar. Faltando apenas 48 horas para o clássico contra o Real Madrid pela Copa do Rei, o Arthur aí foi visto na festa de aniversário do Neymar lá em Paris. E o episódio não foi muito bem aceito nem pelos torcedores e nem pela equipe do Barcelona. E quando o repórter perguntou isso pra ele, o brasileiro falou o seguinte na coletiva: acredito que me equivoquei em ir à festa, assumo minha responsabilidade, sabia o que estava fazendo, mas peço desculpas se incomodei alguém. Meus companheiros estão me ajudando muito, fecha aspas. E hoje foi divulgado pelo The Guardian que Hazard ficou muito feliz aí com a contratação de Zidane no Real Madrid e falou não para a proposta de renovação de contrato do Chelsea. E agora a equipe inglesa não tem nenhuma alternativa se não vender o jogador. E inclusive o jornal afirmou que o Real já mandou uma proposta formal para a equipe do Chelsea para contratar Eden Hazard. O negócio deve ser por mais ou menos 120 a 140 milhões de euros. Só mais uma vez lembrando que se o Chelsea não vendesse o Hazard agora em junho, em janeiro ele poderia sair de graça, e como o jogador não aceitou renovar o contrato, a única alternativa é vender.
O treinador do Besiktas fez duras críticas ao goleiro Loris Karius, que está emprestado do Liverpool na equipe turca por 2 temporadas. Nesta atual temporada, ele já sofreu 37 gols em apenas 26 partidas. E no último jogo, ele errou 2 vezes que acabaram resultando em 2 gols. O técnico, em entrevista coletiva, comentou que Karius deve ter perdido a vontade de ser jogador de futebol após os erros na final da Liga dos Campeões. E o Besiktas cogita devolvê-lo agora em junho para o Liverpool, com apenas 1 ano de empréstimo. Karius era um bom goleiro quando jogava na Alemanha. Quando ele foi contratado pelo Liverpool também ele fez boas aparições, mas parece que realmente depois da final da Liga dos Campeões o cara perdeu o rumo no futebol, né, rapaziada? Lá no Besiktas tá levando gol adoidado. No último jogo aí fez 2 cagadas que resultaram em gols. E agora pode ser devolvido aí pro Liverpool. O que vocês acham? O cara perdeu o tesão pelo futebol ou ainda tem chance aí pro Karius voltar a mostrar aquela boa fase que tinha antes da final da Liga dos Campeões? Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu quero que vocês comentem aí sobre tudo que eu falei, beleza? Comente aí sobre Karius, comente sobre a Copa do Mundo, o Mundial de Clubes, os placares de hoje da Liga dos Campeões, a rodada de ontem também que teve no futebol aqui no Brasil e lá na Europa. Deixa o like, se inscreva, tamo junto, valeu, falou! You know